O orçamento ao alcance de todos. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Bruno César Grossi, ele é secretário adjunto de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Davi, você tinha uma pergunta para fazer. O senhor falou de 3 modelos, o PPA, a LDO, a LOA, que são 3 peças ao longo do tempo. Esse modelo é usado em todos os países do mundo ou nós aportamos algo de novo nisso? Como o senhor avalia toda essa passagem de discussão orçamentária? É claro que essa discussão precisa ser feita no contexto histórico de cada país, né? Nós, na Constituição de 88, nós saímos de um regime não democrático para um regime democrático, que traz a necessidade da participação intensa do Congresso, principalmente na discussão desses instrumentos. Então, a criação desses 3 instrumentos levou em consideração esse momento. Mas se nós fizermos alguma comparação com outros países, como é que os outros países tratam essa questão de orçamento, de planos, isso não é feito dessa maneira, né? Uma diferença bem clara que nós observamos quanto a isso é a questão do detalhe, né? Da riqueza de detalhes, do minúcia que o orçamento público brasileiro tem, né? Hoje em dia, no orçamento, a gente encaminha ao Congresso Nacional uma série de detalhes que os outros países não tratam dessa maneira. Então, vamos exemplificar uma situação, uma construção de uma estrada, por exemplo, né? Os outros países organizam esse investimento de uma forma bem mais agregada, né? É claro que aí tem uma característica muito própria, que é a responsabilização. Então, a responsabilização, por outro lado, é muito mais forte nos outros países que talvez seja no Brasil, né? Por conduzir esse investimento, por quem é o responsável por prestar conta desse investimento, e se de fato não fizer correto, vai ser demitido, vai ser tirado daquele cargo, né? Mas ele tem uma liberdade muito maior, né, de transitar de uma despesa para outra dentro daquele projeto maior que ele consta na sua peça de orçamento. Ou seja, essa riqueza de detalhes que nós temos no Brasil, ela não é vista em outros países, né? Hoje eu tenho um projeto de investimento, a construção de uma estrada, onde eu detalho, por exemplo, em que local específico eu vou fazer aquela contratação de um maquinário, uma contratação de serviço de uma empresa, né, de pagamento de diárias e passagens para serem necessárias a visitas técnicas, de fiscalização ali dentro. Essa riqueza de detalhes o orçamento brasileiro tem, em que a gente não observa necessariamente nos outros orçamentos dos demais países, Estados Unidos, Alemanha, França, enfim. Essa riqueza de detalhes não é traduzida. Inclusive, na verdade, a preocupação muito maior dos outros países quando da aprovação do orçamento se diz respeito à questão da receita, né? Assim, eles têm muito mais interesse em ver a receita detalhada, a abertura de onde se pretende arrecadar, do que necessariamente a despesa, onde se vai aplicar, né? Não que não haja o detalhe dessa despesa, mas de forma muito agregada e centralizada em situações concretas de investimento ou necessariamente de manutenção da máquina, né, administrativa, do custeio normal da máquina, mas não com esses detalhes infindáveis que nós temos. Essas vinculações que nós temos aqui, tanto para a educação, para a saúde, existe lá fora essas vinculações? Olha, cada país, claro que cria as suas proteções sociais, né? A gente não pode dizer que isso, de alguma forma, seja totalmente pernicioso ao orçamento. É claro que ele engessa muito o orçamento. Né? Engessa bastante. Só para vocês terem uma ideia, hoje, cerca de 89% do orçamento, quase isso, ele é vinculado a alguma finalidade específica. Né, o que a gente chama dessa rigidez orçamentária. Quase 10% aí, um pouco mais, ele tem uma aplicação livre. Isso não necessariamente é visto nos outros países dessa maneira. É claro que os países criam proteções necessárias para determinar as áreas, principalmente de assistência social, de seguridade social. Então isso acontece, você tem essas proteções para garantir, às vezes, financiamentos ou para garantir uma linha de proteção social a populações menos favorecidas. Isso acontece. Há alguma agenda na academia, junto aos economistas, sobre esse tema, sobre o melhor modelo, fazer mudanças, por exemplo? A gente sabe que a Constituição de 88, a crítica que se faz é a maneira do detalhamento. Quer dizer, o orçamento seguiu a mesma tendência. Se discute muito, inclusive, uma nova reforma constitucional e tal. Se discute também em relação ao orçamento isso? Perfeito, se discute sim. Na verdade, a própria Constituição já previa a necessidade de nós termos uma lei complementar que substituísse a 4.320. Muita gente conhece essa lei, né? É uma lei que institui a questão dos procedimentos, dos mecanismos sobre direito financeiro. É uma lei de 1964. Né, junto com a lei das sociedades anônimas também de 64.
Então, a própria Constituição de 88 já previa uma legislação específica, uma lei complementar que viesse a substituir a 4.320. Na verdade, nós temos alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que versam sobre essa legislação, o que nós chamamos da nova Lei de Finanças. Tramita no Senado Federal, né, uma legislação específica para substituir a 4.320. E isso traria mecanismos bem mais modernos e bem mais flexíveis para a gente administrar e construir o orçamento e também no seu acompanhamento, né, de forma que eu pudesse ter o orçamento de uma maneira bem mais reduzida, mais enxuta, com critérios mais bem definidos, né. Haja vista que de 64 para cá, né, o avanço em todas as áreas foram imensas. Na área de tecnologia, então, nem se fala. Então, nós temos capacidade hoje de produzir um orçamento, né, com toda a confiabilidade, mas de forma mais enxuta. Então, essa lei que viesse a substituir a 4.320 nos ajudaria muito para entender que o orçamento pode ser feito de uma forma mais moderna, menos detalhada, mais flexível, mas também incentivando a transparência e a responsabilização. Fala um pouquinho do equilíbrio orçamentário e também da questão, como é que fica, se esse equilíbrio pode ser conseguido, se não for conseguido por receita, se ele pode ser conseguido por empréstimos, por financiamento. O princípio do equilíbrio, na verdade, é um princípio que a legislação, que a doutrina orçamentária consagrou, né, e isso vem sendo repetido na Constituição, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal também vem sendo repetida, que na verdade é muito simples de entender isso. Você ter as suas despesas iguais às suas receitas. Então você não vai fazer um orçamento que supere as suas despesas, supere as suas receitas. Então, se os senhores bem lembram, como era no período inflacionário, em que, na verdade, você tinha um orçamento que muitos... Caixa preta, orçamento monetário, né? E muitos apelidavam de orçamento fictício, né? Que o orçamento dependia necessariamente da correção monetária para que ele acontecesse. Créditos a todo dia, as alterações sucessivas, né? Com o real isso terminou, isso de alguma forma minorou muito, né? Então, hoje o orçamento, quando nós encaminhamos ao Congresso Nacional, é um orçamento equilibrado. Tem a necessidade de ter financiamento fora da receita, que nós chamamos de receita primária, ou uma receita comum, né? Uma receita ordinária, que ele tem recursos via operações de crédito, o orçamento tem recursos dessa ordem, relacionado a refinanciamento da dívida pública, também tem, né? Mas o orçamento, ele tende a esse equilíbrio. Na verdade, o que existia no passado é que a dívida externa era muito maior do que é hoje. Hoje a dívida externa é bem reduzida, o que temos hoje de grande é a dívida interna. Então isso colocou na mão do país, na mão do Estado, um controle mais efetivo sobre esse princípio. Então, com a própria Constituição e logo depois com a LRF, que reforçou esse princípio da responsabilidade fiscal. Exatamente. Reforçou esse equilíbrio, não só na elaboração do orçamento, mas também durante a execução, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige do governo, do Estado, o acompanhamento das receitas e despesas durante a execução. Bimestralmente, nós precisamos então fazer um relatório de avaliação de receitas e despesas para verificar se há necessidade, como você mencionou, né, de observar se a receita tem alguma queda, tem algum comportamento diferente daquele previsto, ou se a despesa, de alguma maneira, não vai ser aquela. Ou seja, só para a gente recordar, a lei de orçamento é uma lei que estima a receita e fixa a despesa, né? Então eu tenho que acompanhar essa estimativa e essa fixação da despesa que eu fiz, para, comparando isso, se houver necessidade, a pôr então uma limitação de gastos ou, verificando um aumento de receita, propiciar uma expansão de gastos. Vamos mudar um pouco de rumo. Perfeito. O valor total das despesas com a dívida pública federal está lançado em 910,9 bilhões de reais. Perfeito. Desse total, 653,3 bilhões correspondem a refinanciamento da dívida. Ou seja, uma simples troca de títulos protelando o pagamento. Isso não vai criar problemas de gestão da dívida para o futuro? Não. Na verdade, porque o perfil da dívida pública brasileira tem mudado muito. Na verdade, nós estamos paulatinamente trocando os títulos de vencimentos muito curtos para títulos de vencimentos maiores. Então, na verdade, nós estamos alongando o perfil da dívida, né? Essa troca de títulos também favorece ao alongamento do perfil da dívida. E por que isso ocorre? Porque, na verdade, a credibilidade sobre o Estado brasileiro, sobre o país, sobre a capacidade de honrar seus compromissos, vem se fortalecendo ao longo dos anos.
Antes não havia confiança que esses títulos brasileiros pudessem ser vendáveis, pudessem ser negociáveis, e hoje você já tem investimentos consideráveis. Qualquer um, hoje, acessando o seu banco, indo ao seu banco, pode investir no que a gente tem no Tesouro Direto, que é consagrado aí um mecanismo de investimento público, né, e que pode ser feito, investimento em títulos da dívida pública. Então, esse mecanismo da dívida, na verdade, ele varia também, ele tem um ponto de variação em função das condições internacionais, né, da volatilidade internacional, pela aceitação ou não desses títulos, e também, óbvio, em função da taxa Selic, da taxa de juros, que trata ele mais ou menos atrativo conforme a situação. Mas o interessante de observar aqui é que, na verdade, esse refinanciamento, comparando com 2011, ele se reduz. Em 2011, nós estávamos com 678,5 bilhões, e para 2012 nós fomos para 653,3 bilhões. Ou seja, houve uma redução aí de mais de 25 bilhões de reais no que diz respeito ao refinanciamento. O que traduz o seguinte: de alguma forma, isso teve um direcionamento no orçamento de 2012 para o pagamento de juros efetivos ou de amortização efetiva da dívida. Então, isso depende muito da trajetória dos juros, da volatilidade dos mercados, isso pode ter alterações ao longo do ano. Mas o importante aqui é esclarecer que o perfil da dívida tem se alterado. A gestão dessa dívida tem se alterado ao longo do tempo. Você tem conseguido escaloná-la e alongar essa dívida, né? E nós estamos falando aqui de dívida interna, essencialmente. A dívida externa ela é muito reduzida. Mais de 90% aqui dessa dívida é dívida interna. E não externa. Eu queria que o senhor explicasse também a questão da execução orçamentária. Há muita gente questiona, de fato, principalmente na área de investimentos, que o Brasil planeja um determinado investimento, mas na hora de executar, executa muito pouco daquilo que é planejado. Quer dizer, como é, primeiro, explicasse isso, porque essa diferença, essa distonia, né, de sintonia entre a execução e o planejamento, né, e também a questão do contingenciamento. Perfeito. Bom, isso é bem interessante porque com a instituição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né, isso se tornou bem nítido, né, essa dificuldade de planejar e executar. Né, porque antes havia um discurso não tão verdadeiro, que na verdade não se executava porque faltava recurso. E na verdade o PAC veio de alguma forma desmistificar esse argumento. Porque, na verdade, você tem recursos garantidos por PAC. Né? Eles são direcionados ao PAC e não podem ser executados em outra finalidade. E são recursos já garantidos. Ou seja, você tem a liberação imediata para aquilo ali. E começou-se a observar que em alguns investimentos você ainda continuava com essa situação de que a execução não se comportava necessariamente de acordo com o planejamento. Então, mas por que isso acontecia? E aí veio, talvez, a parte mais importante do PAC, que é o seu monitoramento. Acompanhamento e monitoramento. E essa, na verdade, é o ponto fundamental, né, para a continuidade no investimento público. O seu acompanhamento e o seu monitoramento. Porque não basta apenas planejar. Não basta apenas você ficar no mundo das ideias. Você tem que realmente verificar a realidade e o que está acontecendo com esse investimento. Então, nós descobrimos várias situações, impedimentos das mais diversas ordens, de origem ambiental, de origem agrária, indígena. Quer dizer, não é só deficiência da máquina. Não é só deficiência da máquina. Também é. Também. Burocrático também, de impedimento de procedimentos licitatórios, que precisam ser modernizados. Né? A Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, que é uma lei fundamental para o serviço público, né? Que disciplina toda a contratação do serviço público, ela está sendo constantemente modernizada. E isso também ajuda nessa aplicação desses investimentos. Mas o importante, o ponto fundamental aqui, que o PAC trouxe isso como uma experiência altamente positiva, foi a questão do monitoramento e avaliação. Você acompanhar, você está perto da execução desse investimento para ver o que está sendo feito e quais são os entraves que podem ser superados. A sociedade discute muito, principalmente quando o orçamento vem para o Senado, as emendas parlamentares e tal, porque o orçamento tem que passar obrigatoriamente, todas as peças obrigatoriamente pelo Congresso Nacional, Perfeito. Que é eleito pelo povo e é aí que o povo participa. Eu faria duas perguntas para o senhor. Qual é a participação do processo legislativo nisso? E qual é a participação da sociedade hoje no acompanhamento e na fiscalização, tanto da elaboração como da execução orçamentária? Hoje, o Congresso, quando recebe a peça orçamentária, o PPA, a lei de orçamento e a própria lei de diretrizes orçamentárias, o Congresso inicia um processo intenso de audiências públicas,
né? E você tem isso, às vezes, sendo audiências regionais, não necessariamente em Brasília, mas há uma comissão que se desloca para uma determinada localidade, uma determinada região, para a realização de audiências públicas, né? Para apresentar aquela proposta orçamentária para a população. É óbvio que um país como o Brasil, dada a dimensão territorial, assim, é impensável você ter amplamente organizado o que se chama de orçamento participativo, que algumas prefeituras, né, organizam, dada a sua dimensão. Né? Na esfera federal isso é, de certa forma, complicado e, na verdade, a gente precisaria ter outros instrumentos avançando antes do que, primeiramente, esse. Mas o Congresso já faz essas audiências públicas, né, e incentiva a participação da população nesses instrumentos. Isso é a primeira parte, talvez, que a gente tenha que caminhar um pouquinho mais no que diz respeito à elaboração. No que diz respeito à execução orçamentária, o processo de execução do orçamento, eu acho que aí talvez ele tenha evoluído mais. Na verdade, hoje, com as diversas tecnologias de informação que você tem divulgando na internet, e no Hora do Brasil, você tem Minuto do Orçamento, só para citar um exemplo, você tem divulgação de informações como portais da transparência, divulgação de execução, hoje qualquer um pode acessar contas abertas, né? Tem acesso aos gastos do governo, você tem legislação que obriga, de fato, o governo a publicar os seus dados, a disponibilizar essas informações, né, do que gasta, como gasta, aonde gasta, para quem está sendo feito esse gasto. Então, hoje, se eu entrar no portal da Controladoria Geral da União, da CGU, né, você tem o portal da transparência, é possível identificar... Siga o Brasil no Congresso Nacional. Siga o Brasil também no Congresso Nacional, excelente. Né? Você tem essas informações de execução por programação orçamentária, contendo inclusive o beneficiário do gasto, qual foi o favorecido, qual foi a firma contratada, a empresa que está tocando aquela obra. Né? Então você tem todas essas informações, é possível consultar essas informações. Né? E se incentiva que a população, ao observar algum desvio daquela obra que estava planejada para a sua cidade, para o seu município, e que de fato aquilo não acontece, e se observa que teve uma execução, um dispêndio financeiro com aquela obra, mas fisicamente aquilo não é observado, se incentiva a população que denuncie. O Estado já não pode tudo. Né? O Estado já não pode tudo. Na verdade, é que assim, nós temos que contar com a participação da população efetivamente. Né? O Estado não tem esse braço, não tem essa peculiaridade e essa entrada efetiva no Estado brasileiro para, nas mais diversas cidades, fazer esse acompanhamento efetivo, até porque sairia muito caro fazer isso de forma individual para cada projeto. Ficou faltando o contingenciamento. Pois é, perdão, eu havia me lembrado, perdão. O contingenciamento, na verdade, é um mecanismo que foi trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, então é um instrumento que existe desde o ano de 2000, tá? E, na verdade, tem a relação com aquilo que eu mencionei anteriormente, que é a necessidade do acompanhamento bimestral de receitas e despesas. Então, o orçamento ele estima a receita e fixa a despesa. Se eu observo que a minha estimativa não vai se comportar daquela maneira que eu havia previsto, eu ou vou verificar se tem alguma receita extraordinária ou tenho que fazer uma limitação de gastos, que comumente se designou como contingenciamento. Na verdade, o contingenciamento é uma restrição de despesa, né, uma restrição sobre esse orçamento fixado, em que me diz que eu não vou gastar tudo aquilo que foi aprovado na lei orçamentária. Por quê? Para a necessidade de se ter uma conta que a gente chama de superávit primário, que nada mais é do que uma superação da receita em confrontada com a despesa. Então eu tenho que ter uma economia. Essa economia é chamada de superávit primário. Esse superávit primário ele é utilizado para reduzir a dívida pública. Então, ela reduz a dívida em relação ao PIB. Traduzindo isso para a população, é como se eu pegasse o índice de liquidez de uma empresa, por exemplo. A empresa tem um patrimônio, né? Ela formou um patrimônio, as suas riquezas. No Brasil, o PIB. Então, essas riquezas não podem ser comprometidas integralmente com o pagamento de dívida, com o pagamento de devedores, de credores, perdão. Né? Então, tem um máximo para chegar nisso. E esse superávit primário ajuda no declínio ou na estabilidade dessa relação. No próximo bloco, os gastos com educação, transportes e agricultura. Aguarde.